Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez realizando a EBD. Gostaria então de iniciar lendo um versículo do Salmo 56, versículo 1 do Salmo 56, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Houve muitas vezes na vida de Davi, quando ele estava sozinho, com medo e com grande angústia, e ele buscou o Senhor através dos Salmos. O Salmo 56 foi escrito num momento difícil, quando os filisteus capturaram Davi lá em Gate. A nota introdutória do Salmo diz-nos, foi definida como a pomba silenciosa em terras distantes. Se essa legenda dessa nota introdutória se refere à música ou à cena, ela nos dá uma ideia do que se passava no coração de Davi, quando ele estava desamparado, sozinho, sem amigos, com medo e desesperado. No salmo anterior, Davi havia escrito, lá no versículo 6 e 7, do Salmo 55, ele diz assim: Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. E nesse verso 1 do capítulo 56, nós vemos estes mesmos sentimentos de tristeza, de isolamento, a mesma imagem de um pássaro assustado no deserto sozinho. Apesar de ser rei ungido de Israel, Davi tinha muitos inimigos e estava frequentemente em grande perigo. Não apenas o rei ciumento Saul procurou tirar a vida, mas Davi também estava em perigo pelos seus inimigos, filisteus e outros que cercavam Israel. Mas, como em muitos de seus outros escritos, o coração de Davi se volta ao Senhor e ele ora: Seja misericordioso comigo, ó Deus. O clamor de Davi foi um grito de ajuda ao Senhor. Ele sabia que ninguém, além de Deus, poderia salvá-lo. Ele sabia que tinha sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E assim ele expressou sua necessidade de intervenção divina naquele momento. Ataques do inimigo, perseguição de outras pessoas, sempre assaltaram este homem de Deus, de várias maneiras. Tinha brigas externas, tinha brigas internas, tinha medos internos, tinha medos externos. Tudo isso fazia Davi clamar ao Senhor por graça e misericórdia. Ao longo dos séculos também, os santos do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento encontraram conforto e encorajamento nos salmos de Davi. Os anseios de seu coração que pintam as páginas de seus salmos geralmente refletem a mesma dor e pressão que fazem com que homens e mulheres hoje clamem ao Senhor em silenciosa angústia. Tais palavras consoladoras proporcionam consolo para a alma e nos motivam a continuar sabendo que Deus é gracioso e fiel. Ele nos protegerá à sombra das suas asas. Como nós, Davi descobriu que temos amigos e inimigos que podem ser usados pelas forças do mal para nos magoar, nos levar ao desespero, enfraquecer a nossa fé e a nossa determinação. E como Davi, devemos sempre invocar o nome do Senhor e clamar: Seja misericordioso comigo, ó Deus. Jesus também nos disse que neste mundo nós teríamos aflições, os homens iriam nos perseguir, iriam nos oprimir. Às vezes nos sentiríamos sozinhos, com medo e com muita angústia. Mas como Davi, sempre temos o escape, sempre temos acesso ao trono da graça, para que a misericórdia encontre ajuda em momento de necessidade.
O ouvido de Deus nunca está fechado para seus filhos, e o seu olhar está sempre voltado para aqueles que o amam e que o adoram em espírito e em verdade. Quão importante então é permanecer nas promessas maravilhosas da palavra de Deus. Lembrar que Ele é a rocha sobre a qual nós devemos construir a nossa casa. Ele é a âncora que mantém firme o nosso barco. Ele é a fortaleza em que encontramos proteção. Ele é o Salvador da nossa alma. Nos tempos incertos em que vivemos, podemos sentir também como um pássaro frágil em uma terra distante. Mas sabemos que Deus estará conosco, nos protegerá, nos justificará e nos levará para estar com Ele. Deus muitas vezes permite que as pessoas nos humilhem, que as pessoas lutem contra nós de uma certa maneira, que as pessoas nos façam passar por dificuldades, humilhações, para que isso produza paciência e perseverança nas nossas vidas. Podem ser pessoas que se opõem abertamente a nós, ou podem ser homens e mulheres não salvos, que precisam de salvação e por quem nós devemos orar. Mas seja qual for a razão pela qual estamos sendo abatidos, oprimidos, pisoteados, humilhados, temos a garantia que Deus julgará nossas causas e aqueles que nos odeiam saberão que nós temos um Deus que nos ama com amor eterno. Vamos orar. Pai Celestial, que alegria, Pai, é ler o livro dos Salmos e descobrir as joias das Tuas promessas, de encorajamento, de esperança. O Senhor conhece, Pai, todo o nosso ser. Conhece aqueles que realmente Te amam, te buscam e Te adoram. Pai Celeste, somos gratos a Ti. Confiamos que o Senhor nos fará atravessar as provações e as tentações que enfrentamos. E oramos para que o Senhor nos use como testemunho de Sua grande bondade e graça. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, e tenham um bom dia. Vamos continuar então com a nossa escola bíblica dominical, passando agora a palavra ao pastor. Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos então adorar o Senhor com os cânticos, Templo do Espírito. Longe de mim que eu peque contra meu Senhor, profanando o tempo destinado ao seu louvor. Fui comprado pelo sangue de Jesus para adorar, glorificar. Deus ressuscitou seu Filho com poder e fará voltar à vida ao que só crê. Estou com Cristo e vivo em plena união para adorar, glorificar. Agora eu não sou mais meu, não sou mais. O Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificar, enfim. Longe de mim que eu peque contra meu Senhor,
seu louvor. Fui comprado pelo sangue de Jesus para adorar, glorificar. Deus ressuscitou seu Filho com poder e fará voltar a vida ao que só crê. Estou com Cristo e vivo em plena união para adorar, glorificar. Agora eu não sou mais meu, não sou mais. O Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificar, enfim. Agora eu não sou mais meu, não sou mais. O Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificar, enfim. Vou adorar, glorificar, enfim. Amém? Bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto à
cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aguarda o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Amém? Ainda em louvor ao nosso Deus, se não para te adorar. Santo como és, faz-me chegar aos teus pés, somente pelo que és, pois tu és tão glorioso, ó Pai, tão glorioso és, ó Pai. Vivo para te honrar, Senhor, para te glorificar.
Se assim não for porque formado fui, se não pra te adorar, meu falar te honrará, Senhor, meu agir confirmará que sou teu e eternamente vou render este louvor. Amém? Vamos então adorar o Senhor agora através da mensagem da sua palavra. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Vamos então ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós na manhã desse domingo. Nós temos estudado a carta de Tiago. O nosso objetivo nesses dias tem sido buscar para nós o melhor do cristianismo, naquilo que há de mais antigo e disponível. Nós temos buscado então o cristianismo vintage, como nós temos falado, porque é antigo, mas de excelente qualidade. Aliás, é da melhor qualidade, atemporal, transcultural, e precisa ser desfrutado em todas as épocas, inclusive hoje. Então temos estudado aí a carta de Tiago nesses últimos domingos. Estamos no capítulo 3, domingo passado, à noite, dentro da série Os Combates da Alma, nós vimos esse texto que vamos ver agora, Tiago 3, versículos 1 ao 12, mas como foi dito, nós vamos então voltar a esse texto e mais uma vez podermos adorar o Senhor meditando nele, tá certo? Então vamos abrir nossas Bíblias para a carta de Tiago, capítulo 3, vamos então ler Tiago capítulo 3, versículos 1 ao 12. Vou fazer essa leitura na NVT, tá certo? Nova versão transformadora. Tiago 3, do 1 ao 12, então nos diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar a água doce de uma fonte salgada. Amém? Vamos então orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, santa e eficaz. Mais uma vez, ó Pai, na manhã desse dia, chegamos ao trono da tua graça através desta oração, feita, ó Pai, nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, para pedir, ó Pai, ao Senhor, que através do teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, ao entendimento da tua palavra. E assim, ó Pai, à prática dela. Dá-nos sabedoria, ó Pai, pois de fato é o que mais precisamos. Abençoa, Pai, nesta manhã, cada um dos irmãos reunidos em seus lares, estudando, ó Pai, a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, os faça compreender e assim, ó Pai, também assimilar os teus ensinos e praticarem no seu dia a dia. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, na infância, quando as crianças são levadas aí ao médico,
tem algo que sempre me deixa aí bastante desconfortável, né? Entra-se no consultório, então, do médico, né? Senta-se ali sobre a maca e ele diz, abra a boca, né? Com as crianças, né? E às vezes até com os adultos também, né? Põe a língua para fora, né? E a gente vê ali, ele vem, né? Com uma lanterninha e enfia ali um palito, né, na garganta da criança ou da pessoa ali. E quando isso aconteceu comigo poucas vezes, né? Ficava ali tiririca, né? O pé da vida, como diz os outros, né? Então, a pergunta é, por que os médicos fazem isso com a gente, né? Por que eles usam essa técnica ali? Para que serve, né? Então, geralmente, os pediatras, né, estão examinando a garganta e amígdalas quando eles fazem isso, né? Mas tem mais. O exame da língua, né, é importante para diagnosticar doenças, né? Eu li na página do Hospital Albert Einstein, né, lá em São Paulo, que médicos realizam o exame da língua como método auxiliar no diagnóstico das mais variadas doenças, né? Assim como as demais estruturas bucais, bochechas, céu da boca, as gengivas, glândulas, saliva, dentes, etc. Então, a língua exibe sinais e sintomas, muitas vezes precoces, de doenças sistêmicas, né? Ou seja, alterações patológicas em órgãos do organismo. Então, realmente, a saúde começa pela boca, né? Então, o que nós temos visto, meus queridos irmãos, é que a Bíblia ensina que a saúde espiritual de uma pessoa pode ser diagnosticada pela maneira dela falar, ou seja, pela língua, né? Então, Paulo, por exemplo, ao descrever a depravação do coração do homem sem Deus, né, de todos nós que pecamos e nos separamos da glória de Deus, ele disse assim lá em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 13 e 14, também na NVI, tá certo? Romanos 3, versículos 13 e 14. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Então, por outro lado, Tiago, aqui na sua carta, né, ele fala que uma das características principais do cristão perfeito, né, de quem foi salvo e está sendo santificado pela graça de Deus, é o controle e o bom uso que ele faz da língua. Então, voltando lá para Tiago, né, na versão atualizada vai dizer perfeito varão. Aqui na NVT vai falar sobre cristão perfeito, né? O homem perfeito. Tiago capítulo 3, versículo 2. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, né? Capazes de nos controlar em todos os outros sentidos, né? Então, a mensagem aqui de Tiago é bastante clara, né? Ele está ensinando, né, nós vimos isso domingo à noite, que não pode haver duplicidade nas palavras do cristão, né? Ou é doce o que sai da boca do cristão, ou é amargo, né? Elas devem ser de acordo com a sua nova natureza, ou seja, as palavras do cristão devem ser de acordo com a sua nova natureza, né? Se figueira, então figos; se videira, então uvas, né? E devem ser consistentes também. Se salgada, salgada; se doce, doce, né? Então, o cristão deve ser íntegro, espiritual e consistente no falar, né? Esta é a lição do Tiago, né? Do irmão do Senhor, né? Mas há algo mais. Tiago aqui ele está implicitamente dizendo que a língua não é um órgão autônomo, né? Dela escorre o que jorra da fonte. Ela produz o que brota da árvore, né? Ela destila o que nasce do fundo. Então, para Tiago, saber usar a língua é prova de que houve salvação e iniciou-se no coração daquela pessoa um processo de santificação. Então, todos tropeçamos de muitas maneiras, versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, né? Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, não saber usar a língua é prova de perdição, né?
Não saber usar a língua é prova de perdição. Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Então, o que o cristão perfeito, né, ou o varão perfeito, é perfeito varão, precisa saber sobre a língua? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, o cristão perfeito, ele sabe da dificuldade de domar a língua. Então, aquela pessoa que realmente nasceu de novo, que está passando pelo processo de santificação, sabe da dificuldade de domar a língua. A primeira coisa que Tiago diz, e aí quando eu falo cristão perfeito, eu estou falando no sentido do cristão genuíno, tá certo? Então a primeira coisa que Tiago diz é que o cristão genuíno, ele sabe da dificuldade que todos nós temos de domar a língua, né? Ela é um problema para todo mundo. Foi inclusive também para Tiago. Então você deve se recordar do que ele mesmo tinha dito, né, a respeito de seu irmão Jesus nos dias do ministério do Senhor Jesus entre nós. Lá em Marcos 3, versículos 20 e 21, diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares, né, acredito que inclui Tiago, ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Então fico com a impressão de que Tiago estava ali no meio dessa maledicência contra Jesus. De outra forma, por que o Senhor teria aparecido particularmente a ele, como fez apenas a Pedro e a Paulo? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 7 e 8, né, nos mostra que Jesus também apareceu a Tiago, né, separadamente. Né? 1 Coríntios 15, versículos 7 e 8. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Né? Então, pode ser que, assim como Pedro e Paulo, Tiago carregava um sentimento de culpa enorme, né, pelo que disse e pelo que fez contra o Senhor. Ou ele permanecia um opositor ferrenho, né, a ponto de Jesus aparecer particularmente a ele para lhe conferir perdão e ali entregar-lhe uma missão. Né? Então, Tiago, ele sabia não só da dificuldade, né, que temos de domar a língua, mas também a razão para tamanha luta. Então, observe, Tiago capítulo 3, versículos 1 e 2. Tiago capítulo 3, versículos 1 e 2. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós os que ensinamos seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então, percebam aqui que no verso 2, vemos que nós, né, tropeçamos, ou seja, erramos, pecamos, fofocamos, maldizemos, julgamos equivocadamente, ou seja, tropeçamos em muitas coisas. Aqueles que conseguem não tropeçar no falar são perfeitos, né? Demonstram maior maturidade, conseguem viver em paz. Então, a razão para todos tropeçarmos e usarmos mal a língua está no verso 1, versículo 1, que diz que nós sempre nos julgamos mestres, nos vemos sempre no direito de achar que sabemos de tudo e que temos o dever de falar o que pensamos. Então, Tiago diz que gente assim não tem o temor do julgamento de Deus. Então, a dificuldade de domar a língua, meus queridos irmãos, reside no coração. Espiritualmente falando, o exame da língua revela os nossos problemas cardíacos e a gravidade dessa enfermidade. Mateus capítulo 12, vamos abrir lá, Mateus capítulo 12.
Mateus capítulo 12, versículos 34 ao 37. Diz assim: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Então, a dificuldade de domar a língua reside no coração. Espiritualmente falando, o exame da língua revela os nossos problemas cardíacos e a gravidade dessa enfermidade. Então, o cristão genuíno, ele sabe da dificuldade de domar a língua. Ele sabe da dificuldade de domar a língua. Em segundo lugar, o cristão perfeito, ou seja, o cristão genuíno, ele sabe do poder desproporcional da língua. Tiago, ele apresenta aqui para nós duas ilustrações para mostrar como um órgão tão pequeno é tão poderoso e não pode ser facilmente controlado ou comandado. Tiago 3, versículos 3 ao 5. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como a simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Então, em segundo lugar, Tiago nos mostra que o cristão genuíno, o cristão perfeito, sabe do poder desproporcional da língua. Então, Tiago apresenta aqui duas ilustrações para mostrar como um órgão tão pequeno é tão poderoso e não pode ser facilmente controlado ou comandado. Então, os exemplos que Tiago usa, parecem ser apresentados para nos convencer do poder desproporcional que a língua tem para o bem ou para o mal. Então, ele quer nos fazer concluir que, infelizmente, nós mais a usamos para o mal. Infelizmente, nós mais usamos a língua para o mal do que para o bem. Salomão dizia assim, lá em Provérbios 15, 4, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Então, o cristão perfeito, o cristão genuíno, sabe do poder desproporcional da língua. Ele sabe da dificuldade de domar a língua e ele sabe do poder desproporcional da língua. Mas não para por aí. O cristão perfeito, o cristão genuíno, ele sabe do poder destruidor da língua. Então, tendo falado da dificuldade de domar e do poder desproporcional, Tiago apresenta aí para nós o poder destruidor da língua. Então, se você voltar aí para Tiago 3, versículos 5 a 8, ele diz assim: assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Então, tendo falado da dificuldade de domar a língua e do poder desproporcional da língua, Tiago apresenta agora o poder destruidor da língua. Então, observe aqui as imagens. Fogo, ou seja, a língua destrói. Mundo de iniquidade, ou seja, a língua perverte e corrompe. Vírus, a língua nos contamina, muda o curso da vida, leva ao inferno. Mal incontrolável, a língua sempre nos coloca em apuros. E veneno. A língua mata.
Tiago quer nos mostrar, meus queridos irmãos, quer nos convencer de que a língua pode matar. Bruce Waltke, em seu comentário de Provérbios, ele disse que a língua do tolo é comprida o bastante para cortar a própria garganta. Interessante. A língua do tolo é comprida o bastante para cortar a própria garganta. Jesus dizia que com a língua nós podemos matar. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Né? O cristão perfeito, ele sabe do poder destruidor da língua. O genuíno cristão, ele sabe. Em quarto lugar, meus queridos irmãos, o cristão genuíno, ele sabe da discrepância no uso da língua. Então, Tiago, ele começa falando da dificuldade de domar a língua, ele fala do poder desproporcional da língua, ele fala do poder destruidor da língua. E agora ele apresenta a discrepância no uso da língua. Voltando então para lá, versículos 9 ao 12. Tiago 3, versículos 9 ao 12. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Né? Então, com a mesma língua, nós somos capazes de abençoar e de amaldiçoar. Como pode ser isso? Né? Nunca deveria ser assim, Tiago vai dizer lá. Afinal, meus queridos irmãos, da fonte de um coração regenerado, só deveria sair água de vida. Né? Da árvore de um coração santificado, só deveria sair um tipo de fruto para edificação. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é sempre assim. Dos nossos lábios saem bênção e maldição, sabores doces e sabores amargos, vida e morte. O cristão perfeito, ele sabe, né, da discrepância no uso da língua. E por fim, o cristão perfeito, ele sabe do dever de usar bem a língua. Então, quando nós chegamos ao final da leitura deste parágrafo, eu penso aqui que há dois sentimentos possíveis, e apenas dois. Veja se você concorda comigo. O primeiro sentimento é o sentimento de acusação. Olhamos para aqueles, né, que já nos causaram mal com o mau uso que fizeram ali da língua, e então nós os culpamos, né? Se não acusamos alguém pelo mal que fizeram a nós, condenamos pelo mal que sabemos que eles fazem a outros. A verdade é que, diante de um texto assim, a primeira reação é de acusação. Usamos o texto contra outras pessoas. O segundo sentimento é o sentimento de humilhação. Lembramos-nos então das vezes que fizemos mau uso da língua. Recordamos então dos males que nós causamos na vida dos outros. Pensamos na dificuldade que temos de domar a língua e nos sentimos arrasados. É verdade que diante desse texto poucos se sentem assim. Mas sabemos que alguns se sentem sim humilhados. Usamos o texto contra nós mesmos. Agora, que atitude nós devemos ter diante desse texto? Eu entendo, meus queridos irmãos, que Tiago quer que leiamos esse parágrafo e que fiquemos humilhados.
Ele quer que nós vejamos, então, o pecado do nosso coração e a nossa incapacidade de mudança, se não for pela graça de Deus. O apóstolo quer que nos sintamos humilhados pela forma tão discrepante, né, tão destruidora e tão descontrolada que nós fazemos uso desse órgão tão desproporcionalmente poderoso. Então, se ficarmos apenas acusando, nunca seremos transformados. Sim, é verdade que nós já fomos vítimas das línguas dos outros. A eles nós devemos perdão, amor e respeito. Peça a graça de Deus, então, perdoe. Vire a página. Agora, se fizermos o uso correto desse texto, ou se fizermos o uso correto desse texto, seremos transformados. Da mesma forma que já fomos vítimas da língua de alguém, com certeza, também somos culpados de usar a língua contra outrem. Então, observe a sabedoria das palavras de Salomão, Eclesiastes 7, versículos 21 e 22. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Então, Tiago, ele quer que nós leiamos o seu texto e batalhemos diante de Deus para fazermos bom uso da língua. Ele nos ensina que o cristão sábio sabe do dever de usar bem a língua. Mas como é que nós podemos chegar a isso? Como nós podemos então chegar ao bom uso da língua? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, precisamos quebrar o nosso coração diante de Deus. Quebre o seu coração diante de Deus. Confesse o orgulho de querer ser mestre dos outros. Suplique para que a graça de Deus faça brotar do seu coração apenas água doce, palavras temperadas com sal, frutos que sustentem vidas. Sabemos que a boca falará da abundância do coração. Deus, meus queridos irmãos, é o único capaz de, em graça soberana, fazer um transplante de coração, transformando-nos, fazendo-nos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, fazendo considerar os outros superiores a nós mesmos. Vamos abrir nesse texto Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 1 ao 5. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Então, quebre o seu coração diante de Deus. Tiago quer que nós leiamos o seu texto e batalhemos diante de Deus para fazer bom uso da língua. Ele nos ensina que o cristão sábio, o cristão perfeito, o cristão genuíno deve saber usar bem a língua. E para isso acontecer, precisamos da ajuda de Deus. Quebre o seu coração diante de Deus. Em segundo lugar, abra seus ouvidos para a voz de Deus. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tiago 1,19. A primeira atitude de um coração transformado por Deus é que ele abre os ouvidos para a voz de Deus. Isso aconteceu com Paulo. Após a sua conversão, a primeira coisa que nós o vemos fazer é orar. Abra os seus ouvidos então para a voz de Deus.
A boca falará da abundância do coração, falará daquilo que ouviu de Deus. Atos 9, versículo 11. Atos 9, versículo 11. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Então, a primeira coisa que Paulo fez depois da sua conversão foi orar. Então, abra os seus ouvidos para a voz de Deus, porque a boca falará da abundância do coração. A boca fala do que o coração está cheio, né? E aí, sendo cheio de Deus, sendo cheio da palavra de Deus, né, a sua boca falará aquilo que ouviu de Deus. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Nos diz assim. Isaías 50, verso 4. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Então, abra os seus ouvidos para a voz de Deus. Que sua língua fale da abundância da palavra plantada no seu coração. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui aprendendo sobre a língua. Tiago tem nos ensinado, né, que o cristão genuíno, ele sabe do dever de usar bem a língua. E nós estamos então aprendendo como fazer isso. Quebre o seu coração diante de Deus. Abra os seus ouvidos para a voz de Deus. E por fim, use a sua língua para a glória de Deus. Warren Wiersbe, no seu comentário da carta de Tiago, ele faz uma observação bastante inteligente. Ele classifica as 6 figuras de linguagem usadas por Tiago em 3 categorias. Veja, em primeiro lugar, a língua tem poder para dirigir, né? Freio e leme. A língua tem poder para destruir, fogo e veneno. E a língua tem poder para dar prazer, fonte e frutos. Então, desse ensino aqui, nós podemos fazer 3 aplicações que nos ensinarão como usar a língua para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, não use a língua para desvirtuar, mas para dar direção, ou seja, aconselhamento. Não use a língua para destruir, mas para edificação. Em segundo lugar, discipulado. Não use a língua para entristecer, mas para alegrar. Em terceiro lugar, evangelização. Então, entendamos, meus queridos irmãos, que nossas palavras revelam nosso coração. Um exame da língua revelará a saúde, né? A saúde da nossa alma. O cristão genuíno, o cristão perfeito, ele faz bom uso da língua. Se você já blasfemou, use sua língua para confessar. Se você já negou, use a sua língua para adorar. Se você já amaldiçoou, use a sua língua para abençoar. Receba Jesus e use a língua para falar de salvação e promover edificação. A nós que já temos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, façamos isso com a nossa língua. Usemos a nossa língua para abençoar, para glorificar o Senhor. Que Deus então nos conceda sabedoria. Lembrando, né? Cuidado, boquinha, o que fala. Falei domingo à noite, né? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Então, meus queridos irmãos, lembremos que a língua vive do coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E lembrando, na Bíblia, o coração é o núcleo da personalidade humana.
Ele é a essência do que realmente nós somos. É a fonte dos nossos desejos, é o que nos guia, é o que nos dirige. E isso significa que a forma como nós reagimos ou nos comportamos, seja em palavras ou posturas, é sempre uma reação do coração aos estímulos exteriores, interpessoais e circunstanciais. Então, por tudo isso, é que o coração deve ser bem guardado. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, a língua vive do coração. Lembremos daquilo que falamos domingo à noite. Portanto, guarde, sitie, proteja, observe, policie o coração. Trate do coração, mude antes o coração, para você ver mudanças em suas palavras e posturas. E assim, nós vamos glorificar o Senhor, através das nossas palavras e através das nossas atitudes. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para aprendermos a domar a língua, para aprendermos sobre o mal que ela causa quando não a domamos. Então, Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Para nós finalizarmos. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós os que ensinamos seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Que Deus nos conceda essa graça, meus queridos, de podermos então domar a língua, e aí controlarmos aí em todos os outros sentidos mencionados aqui por Tiago. Que o Senhor nos dê sabedoria. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra mais uma vez, que é viva, santa e eficaz. Como é bom, ó Pai, sermos lembrados por ela, ó Pai, sobre nós, a forma, ó Pai, como nós precisamos e devemos andar como cristãos genuínos. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para que possamos, de fato, estarmos no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que Te agrada, aquilo que glorifica ao Senhor. Seja, ó Pai, através das nossas palavras ou ações. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, pedindo, ó Pai, o auxílio do Teu Espírito Santo, que habita em todo crente, para que possamos, ó Pai, então viver essa prática. Abençoa cada um dos irmãos, ó Pai, e dá-lhes também sabedoria. Fortalece os Teus servos, para que possamos, ó Deus, viver de forma que a nossa vida glorifique ao Senhor em todos os aspectos. Pois é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Deus nos abençoe. Até a noite, se assim Deus nos permitir. Um abraço. Jesus eu vou aprender.
aprender na EBD, aprender, aprender, aprender na EBD.